então, à mesa 6 da nossa clássica 17ª semana de estudos clássicos na Faculdade de Educação da USP. Conosco temos o Bruno Drummond de Mello e Silva, que vai falar para a gente um pouco da sua pesquisa a respeito de Platão. E lembrando também o tema do nosso ano, que é o ensino entre os antigos e os medievais. Pois não, Bruno, sinta-se à vontade para fazer as suas colocações. No final de tudo, teremos um outro apresentador, o Danilo, e depois das duas apresentações, a gente abre para comentários e observações. Bem-vindo, Bruno, a palavra é sua. Obrigado, Danilo, sempre uma satisfação estar aqui contigo, dividir uma mesa para a gente dialogar um pouco sobre a antiguidade, né? O trabalho que eu vou apresentar é, na verdade, um recorte bastante específico de um trecho da minha tese de doutoramento, que está em andamento, né? E o título é uma pergunta, né? Se é possível não saber absolutamente nada. Como ler o famoso paradoxo sofístico do conhecimento, no diálogo Mênon de Platão, a passagem 80D5, 81A3. A ideia aqui, portanto, é apresentar essa passagem, chamar a atenção para alguns elementos dentro dela e tentar desdobrar aqui uma interpretação, desdobrar algumas ideias aqui a partir da leitura do texto, né? Por quê? Essa passagem do Mênon 80D, 81A, ela é bastante famosa, bastante conhecida, chamada o paradoxo sofístico do conhecimento. O Mênon é um diálogo que inicia com uma pergunta de Mênon para Sócrates, inicia de forma bastante abrupta, perguntando sobre a possibilidade de se ensinar a virtude. Vou ler aqui, dá licença para ler o início do Mênon. Mênon diz a Sócrates, né? Podes me dizer, Sócrates, a virtude é coisa que se ensina ou não é coisa que se ensina, mas que se adquire pelo exercício? Ou nem coisa que se adquire pelo exercício, nem coisa que se aprende, mas algo que advém aos homens por natureza ou por alguma outra maneira? Devo dizer aqui que estou usando a edição e tradução da professora Maura Iglesias, que saiu pela Loyola e PUC do Rio. Pois bem, essa pergunta, essa interpelação que Mênon faz a Sócrates é seguida já da tradicional resposta socrática de que ele não sabe nem mesmo o que é a virtude, portanto não poderia saber se ela advém aos homens por natureza, por meio do exercício, ou se pode ser ensinada. Colocando, portanto, o desafio a Mênon de que é preciso antes definir o que seja a virtude. Mênon, que vale notar, é um aluno, talvez um discípulo, alguém que tenha estudado um pouco com Gorgias e, portanto, aprendido a arte da retórica e a necessidade de falar com eloquência e vencer debates e convencer multidões, fica indignado, surpreso e indignado pelo fato de que Sócrates não sabe o que é a virtude e diz, mas Sócrates, eu mesmo já falei muitas vezes para as multidões sobre o que é a virtude. E Sócrates, então, diga para a gente, né, Mênon? E Mênon passa, então, a definir ou fazer tentativas de definição do que é a virtude, todas elas devidamente refutadas por Sócrates. Não vou me deter no conteúdo aqui das refutações, mas isso acontece 3 vezes. E depois que Mênon é refutado pela 3ª vez, ele interpela Sócrates com uma passagem que é muito famosa e que, de certo modo, serve para caracterizar o contato, ou o resultado, o efeito que o convívio com Sócrates causa em algumas pessoas. Mênon diz assim, Mênon diz que está absolutamente paralisado, né? Vou pedir licença para ler essa passagem também, ela é 80A, né? Então, Mênon diz, Sócrates, mesmo antes de estabelecer relações contigo,
já ouvia dizer que nada fazes senão caíres tu mesmo em aporia, ou seja, né, ficar sem saída, não saber como responder, e levares também outros a cair em aporia. E agora está me parecendo me enfeitiças e drogas, e me tem simplesmente sob completo encanto, de tal modo que me encontro repleto de aporia. Ou seja, após as 3 tentativas de definir o que é a virtude, todas elas refutadas por Sócrates, Mênon se declara em completa aporia, né? E faz uma comparação, diz: se também me é permitido uma pequena troça, tu me pareces inteiramente ser semelhante, a não mais poder, tanto pelo aspecto como pelo mais, a raia elétrica, aquele peixe marinho achatado, pois tanto ela entorpece quem dela se aproxima e a toca, quanto tu pareces ter me feito agora algo desse tipo. Quando Mênon diz que está paralisado, que não tem mais recursos, que não sabe mais o que dizer, o termo que aparece em grego é ateknos, ou seja, aquele que foi privado da sua tekné, privado da sua arte. É como se Mênon, até então confiando muito no ensino que havia recebido de Górgias, nos exemplos, nas fórmulas que aprendeu, nas definições que decorou e que tantas vezes usou para convencer as pessoas, agora se vê completamente rendido. Eu gosto de usar esse termo rendido porque num outro diálogo, o Górgias, a retórica, onde se discute a natureza da retórica, a retórica vai ser comparada à arte do boxe, do pugilato, né? Então, Mênon é aqui uma espécie de boxeador que está rendido e que está em vias de ser nocauteado, né? Pois bem, a última saída de Mênon, na tentativa de desqualificar Sócrates ou de algum modo encerrar ali o debate, terminar o embate entre eles, consiste em dizer: ora, Sócrates, se eu não sei o que é a virtude, tal como você deixou bastante claro, e você declara não saber o que é a virtude, então é impossível que saibamos o que é a virtude. Não tem como chegar nisso, né? E aí ele coloca, de fato, o paradoxo, e eu vou pedir licença para apresentar aqui o texto do paradoxo, né? Só desse trechinho. Então, Mênon diz para Sócrates: de que modo procurarás, Sócrates, aquilo que não sabes absolutamente o que é? Pois procurarás, propondo-te procurar, que tipo de coisa entre as coisas que não conheces? Ou ainda que, no melhor dos casos, a encontres, como saberás que isso que encontraste é aquilo que não conhecias? Antes de passar para a resposta de Sócrates, eu preciso chamar a atenção para algo bastante importante. Primeiro, chamar essa passagem de paradoxo sofístico ou erístico do conhecimento é uma certa redução, uma certa generalização. Por quê? Porque nós não temos aqui 1 mais 2 paradoxos. Esse aqui que acabou de ser apresentado por Mênon e, na sequência, a reformulação que Sócrates vai fazer. E, atentando aqui para essa fala do Mênon, ela também é composta de 2 elementos ou 2 frentes argumentativas. Primeiro, é a impossibilidade de pesquisar, de investigar aquilo que não se sabe. Então, uma espécie de paradoxo da investigação. E segundo, a impossibilidade de descobrir aquilo que não se sabe. Quem primeiro chama a atenção para esses 2 pontos, para essas 2 dimensões do argumento, não sou eu não, aliás, estou bem longe disso, é o Dominic Scott, num texto célebre que ele faz, né, que ele escreve sobre o Mênon, um comentário muito importante que ele escreve sobre o Mênon. Dá para ver aqui, é o Plato's Mênon, não é? Pois bem, a reformulação que Sócrates vai fazer, ela ignora essa segunda parte, ignora a questão da descoberta, o paradoxo da descoberta. E Sócrates vai focar apenas
na questão da investigação. Então, vou pedir licença para ler, né? Então, Sócrates diz, olha, compreendo que tipo de coisa queres dizer, Menon. Vês quão erístico é esse argumento que estás urdindo? Que, pelo visto, não é possível ao homem procurar nem o que conhece, nem o que não conhece? Pois nem procuraria aquilo que precisamente conhece, pois conhece não é de modo algum preciso para um homem tal procura, nem o que não conhece, pois nem sequer sabe o que deve procurar. Veja, Sócrates, ele identifica imediatamente uma estratégia erística, ou seja, aquilo que é característico do embate retórico. A tentativa não de vencer pelo argumento, no sentido de que o argumento traga consigo uma verdade que pode ser verificada, mas sim contrapor ao seu debatedor, né, a impossibilidade de seguir no diálogo. E é exatamente isso que Sócrates quer driblar, né? Ele quer que, a partir da aporia, a partir desse estado de ignorância reconhecido, não é? O debate continue, mas continue de uma outra maneira. Ou seja, o que Sócrates está fazendo, de certo modo, é tentar dizer para Menon que há uma educação, há a possibilidade de um aprendizado, de uma investigação que prescinde da autoridade do saber de outro. O que eu quero dizer? Menon esteve sempre habituado ao tipo de ensino sofístico, em que o professor, o mestre, né, Górgias no caso, chega e transmite algo a seus discípulos, que esses discípulos, por sua vez, deverão transmitir ou utilizar. São as ferramentas, as fórmulas do discurso. Portanto, aquilo que Menon diz estaria ancorado na autoridade de alguém que sabe. Esse alguém é Górgias. O que Sócrates está tentando fazer é dizer, olha, há uma forma de investigar, há uma forma de aprender, há uma educação que, de certo modo, abre mão da autoridade de um mestre que sabe em favor de uma postura, de uma atitude, de uma metodologia, esse termo não é muito adequado, mas de um método, de um caminho através do qual aquele que se reconhece ignorante pode investigar aquilo que não conhece. Na sequência do diálogo, algo que eu não vou me deter aqui, essas possibilidades vão ser aludidas. A gente vai ter aí a investigação por hipóteses, vai ter uma tentativa de demonstração no famoso episódio do diálogo com o escravo, né? Mas ainda assim não é esse o meu foco aqui. Para que eu quero chamar a atenção? Veja bem. Quando, lá no começo, Menon faz as perguntas a Sócrates, Sócrates responde para ele, Menon, eu não sei absolutamente o que é a virtude. E aí ele utiliza esse... deixa eu pegar aqui. Esse to parapan. Né? O absolutamente. Não sei de forma alguma, né? Não chego nem perto. Né? Não sei, assim, né? Parapan, né? Aquele de todo. Não sei de todo o que é isso. Né? Não chego nem perto. E essa fórmula, esse termo, vai ser repetido aqui, na boca de Menon. E aí, ao ler isso, eu fiquei me perguntando, será que é possível não saber absolutamente nada? Ou seja, se eu me pergunto acerca do que é a virtude, eu ao menos uso um termo, mesmo que eu não possa defini-lo. Eu estou usando uma palavra, mesmo que eu não conheça o conceito. Será que a palavra já não é, em alguma medida, um rudimento de saber que me permitiria, a partir dela, investigar algo? Essa perspectiva não vai ser, em momento algum, abordada no Menon, mas ela aparece no Crátilo, no diálogo de Platão sobre a natureza dos nomes. Lá na parte final do Crátilo, Sócrates, ou melhor, acho que eu deixei cair aqui, desculpa.
Sócrates pergunta... por que eu estou me perdendo aqui? Desculpa, gente. Desculpa, viu, Danilo? Deveria ter marcado melhor isso aqui. Vamos ver. Numa passagem que é o Crátilo. Que droga aqui. 390, por volta do 390. Agora caiu o meu marcador aqui, eu estou com dificuldade de encontrar. Mas Sócrates pergunta a Hermógenes, com quem ele dialoga, né, se a definição do nome é o conhecimento da coisa. Ou não. O Crátilo é também um diálogo aporético que não vai chegar a essa solução, mas, de certo modo, ela anuncia uma possibilidade de interpretar essa passagem, essa passagem do Mênon, não como uma passagem na qual Sócrates, ou no caso Platão, está introduzindo um argumento que tem algum tipo de relevância epistemológica, mas um exercício retórico que visa, sim, superar uma postura reticente de Mênon em relação a Sócrates. E eu acho que tem um elemento textual que nos mostra isso. Esse elemento textual, ele aparece na leitura do texto grego. Veja que a elaboração, o texto, né, a fala de Mênon, ela não é uma fala que tem qualidades fonéticas, discursivas muito relevantes. Diferentemente da fala de Sócrates. Quando Sócrates diz, veja, quão erístico é esse argumento, a exposição que ele faz depois é muito mais, é estilisticamente muito mais refinada. Né? Existem uma série de aliterações aqui, de jogos fonéticos que são muito curiosos de perceber, né? Nessa passagem aqui em particular, né, após o logon katageis, ele diz hos uk ara estin zetei anthropoi ute hohoide ute homenoide utegar an hoge oiden zetoi oidengar kai udendei to ge toyoto zetesseos ute home oiden. Udegar oiden hoti zetese. Embora eu esteja aqui com a minha pronúncia, com certeza, cometendo uma violência em relação ao grego, eu acredito que dá para notar um certo jogo, principalmente com a equivalência, ou com a proximidade, desculpe, de zeten ute oide, né? Ho-oide, me-oide, utegar, oidengar, que dá uma sonoridade que é muito mais sofisticada, muito mais retórica, no sentido próprio do termo. Enquanto a formulação que o Mênon fez, né, dizendo que um homem não consegue procurar, nem encontrar, etc. e tal, ela é muito mais truncada, muito menos sofisticada, muito menos refinada. É como se Sócrates, ao criticar, né, ao chamar de erístico o argumento de Mênon, apresentasse, por sua vez, ou demonstrasse na sua fala algo que o próprio Mênon é incapaz de fazer. Portanto, Sócrates se coloca numa posição em que ele é não só superior do ponto de vista dialético, pois refutou Mênon 3 vezes, mas é aqui também superior do ponto de vista retórico. E isso é profundamente erístico, porque faz frente não só ao intelecto do seu não só ao intelecto de Mênon, né, do seu... me fugiu o termo, me desculpe. Daquele com quem dialoga, né, mas também suplanta as qualidades discursivas dele. Ou seja, como se Sócrates tivesse aqui se mostrando, inclusive, mais refinado
do que o próprio Gorgias. Não é? Pois bem, esse eu acho que é um ponto importante, que talvez nos permita ler essa passagem sem o peso de uma certa, a introdução de uma certa doutrina epistemológica que vai acontecer depois com o argumento da anamnese, e que nos permite uma leitura menos descompromissada, no sentido de que talvez não seja necessário ver aqui Platão introduzindo algo que, do ponto de vista da sua teoria do conhecimento, vai ser muito relevante, mas sim um exercício retórico de um professor diante de um aluno que é reticente, que resiste ao ensino diferente daquele que ele estava acostumado, que era o ensino de Gorgias. Portanto, de um aprendizado, de uma pedagogia, de uma paideia que partiria de um exercício interior, próprio daquele que se dedica ao saber. O que Sócrates quer, de certo modo, trazer Mênon e dizer, olha, é preciso que você busque por si mesmo e não do lado de fora. Né? Pois aquilo que você pretensamente teria aprendido com Gorgias, nós já vimos que não funciona. Eu te refutei 3 vezes. Né? E nem mesmo, e agora que você se encontra a teknos, sem a sua arte, como um boxeador rendido, paralisado pela raia elétrica, né? Nem mesmo a beleza do discurso você é capaz de demonstrar na sua fala. Algo que ele consegue. Né? Recentemente, pensando nisso, eu estava lendo os Segundos Analíticos do Aristóteles. E fiquei, assim, surpreso. Eu vou parar a apresentação aqui. E fiquei, assim, relativamente surpreso. Por quê? Porque no início dos Segundos Analíticos, bem no livro 1 mesmo, Aristóteles faz uma menção direta ao problema do Mênon, coisa que eu não havia visto até então. E ele vai dizer, olha, apenas ignorando que todos nós, ao dialogarmos, já trazemos conosco algum tipo de conhecimento prévio, é que nós caímos no embaraço em que Mênon se encontrou. A passagem é os Segundos Analíticos, né, livro 1, 71 a 25, 30, até 71b, que é o final do livro 1 dos Segundos Analíticos ou Analíticos Posteriores. Portanto, isso nos mostra que já Aristóteles reconhecia nessa passagem do Mênon nem tanto um ponto de crise epistemológica, nem tanto um problema de teoria do conhecimento, mas muito mais um problema retórico. Né? E eu acho que a partir disso, e é aí que a minha pesquisa pretende se desdobrar, né? Eu acho que a partir disso, a passagem que vem logo na sequência, que é quando Sócrates introduz a teoria da anamnese, a partir de um certo cenário religioso, órfico, pitagórico, ao qual Mênon não se opõe em momento algum, é, na verdade, um exercício de psicagogia, um exercício de condução da alma do seu interlocutor. Muito mais do que o debate em torno de um problema epistemológico de teoria do conhecimento. Né? A minha tese vai nesse sentido, tentar mostrar que aquilo que nós chamamos, eu digo, né, a literatura platônica mais básica, introdutória e tal, que é aquele primeiro contato que nós normalmente temos com Platão, seja na escola, seja nos primeiros anos da faculdade de filosofia, enfim, que vai nos dizer que para Platão todo conhecimento já estava na alma e que aprender é rememorar, portanto não haveria uma educação nos moldes como nós a entendemos hoje, não é, na verdade, um argumento epistemologicamente relevante. Que o que está aqui em jogo é a tarefa de um mestre, daquele que conduz um aprendiz pelo caminho do saber, de ser capaz de convencer, de ser capaz de usar recursos, estratégias,
não é, táticas aí de convencimento, quando quem impede a caminhada no sentido do conhecimento é o educando, é aquele que estuda, né? É o aprendiz, é o aluno. Então, de certo modo, Danilo, era um pouco isso que eu queria mostrar, né? É só mesmo assim um ponto do texto que me provocou essa reflexão. Então, no sentido de responder a pergunta que eu coloco, né? Se é possível não saber absolutamente nada, eu diria, me parece que não. E parece que aqui, quando a gente vê o Sócrates falando, eu não sei absolutamente o que é a virtude e tal, ele está respondendo com a sua ironia que lhe é peculiar ao Mênon. Há aqui também uma provocação, pois Mênon não é uma figura estranha a Sócrates, né? O fato de o diálogo começar de maneira super abrupta, o que é incomum na obra de Platão, me sugere que Mênon pode estar fazendo uma certa troça de Sócrates, porque o cenário dramático do diálogo é posterior ao Gorgias. Mênon pergunta, Sócrates, mas você não ouviu do Gorgias quando ele esteve aqui? E o Sócrates fala, eu ouvi, mas não lembro, me diz você que estudou com ele, não é? Ou seja, com isso, o que Sócrates está fazendo? Está provocando. Ele está provocando um aprendiz, ou aquele que vai acabar na posição de aprendiz, né? Ele está provocando com a sua ironia, ele está desestabilizando aquele saber prévio que Mênon acreditava ter. Para quê? Para justamente tirar ele da perspectiva ou da autoimagem, né, de alguém que sabe, para a condição de alguém que, reconhecendo a sua ignorância, portanto, se encontraria em condições, finalmente, de buscar um saber que fosse mais verdadeiro, ou que, ao menos, que fosse calcado num exercício da alma sobre si mesmo. De uma reflexão de um conhecimento que parta de uma reflexão interna, de um exercício, de uma mélete, de um cuidado, de uma epimeleia, como a gente vai ver lá no Alcebiades, não é? Ao invés de ser resultado da autoridade de um mestre que se coloca fora, do lado de fora. Então, eu acho que esses elementos nos permitem ver aqui o Sócrates exercitando uma retórica pedagógica. E me é importante que isso, de certo modo, apareça nessas passagens, porque, tradicionalmente, essas passagens não são lidas dessa forma. São lidas com uma relevância epistemológica que me parece que, no quadro da filosofia de Platão, não existe, né? Assim, não faz sentido. Então é isso que eu tinha para dizer. Espero ter sido minimamente claro aí. Desculpa os momentos em que a cabeça um pouco esqueceu uma palavra ou outra, mas essa semana tem sido intensa, né? Então é isso. Obrigado. Obrigado você, Bruno, pela excelente apresentação. Eu diria que você foi muito claro na sua exposição, assim, e gostaria de ser tão claro quanto você. E como estamos apenas nós dois aqui como apresentadores, eu vou já encaixar um breve comentário antes de propriamente fazer a minha apresentação, porque foi tão clara a sua exposição que acho que pela primeira vez eu entendi realmente a importância dessa retórica psicagógica, ou dessa retórica pedagógica, como você disse, né? Porque, assim, é como se o diálogo do Sócrates com o Mênon estimulasse, no final das contas, colocasse o Mênon numa aporia e fosse uma espécie de aporia que, de fato, fosse propulsora, um impulso para a busca do conhecimento, que quem deve realizar esse próximo passo é o próprio discípulo, é o próprio Mênon, né? Como se essa retórica do Sócrates propiciasse, desse esse estímulo para justamente o próprio Mênon realizar esse movimento que é, assim, digamos, interior, nesse sentido,
no estoicismo a gente já vai dizer que é optativo, é voluntário, no sentido de ninguém pode te forçar a realizar um esforço que está dentro de você, um esforço cognitivo, né? E é interessante porque você mencionou o Crátilo, né? A pergunta, a definição de um objeto leva ao conhecimento dessa coisa? Eu acredito que, embora o Platão ele seja poético, justamente acho que com o intuito de impulsionar a busca, por outro lado, os estoicos eles vão responder tudo, né? Como sistemáticos que são, vão responder tudo. E a essa pergunta, eles respondem que não. Tanto que eles definem, né, eles definem a excelência, a arete, definem tudo, e ao mesmo tempo dizem, bom, após dessa definição, não te leva ao conhecimento desse objeto que você está definindo, que de certa maneira está ligado ao que você acabou de apresentar, na medida em que eu posso ser um excelente palestrante sobre a excelência, mas não ser excelente. Eu posso ser um excelente, um habilidoso retor sobre a importância de ter uma moral muito reta, de ser uma pessoa honesta, sem ser honesto. E sem saber ser honesto. Aí esse é o ponto. Né? E, bom, enfim, eu queria falar isso porque eu acho muito interessante, cara. Realmente tem muito a ver, eu acho que com os dias de hoje, né? Tem muito a ver com os dias de hoje. Como os antigos, eles nos ensinam de uma maneira ilimitada, assim. Eu não quero correr o risco da gente acabar emendando numa conversa, Danilo, né? Mas eu quero aproveitar isso que você falou, porque é algo que eu já penso há algum tempo. Eu não sei se né, em algum momento a gente acaba acumulando tanta leitura, não sabe se tirou de algum lugar, enfim, provavelmente sim. Mas eu acho que a ideia aqui é entender a aporia como uma euporia, ou seja, a falta de saída, né? Estar assim, sem saída é, na verdade, o bom caminho, a boa saída. Né? Portanto, é valorizar de forma positiva essa condição do não saber. Porque é ela que permite a caminhada, né, no sentido do conhecimento. Não que essa caminhada que se dá a partir da ignorância seja uma caminhada segura, não é isso. Mas ela deve ser realizada pelo único meio possível a partir do qual uma formação é válida, que é exatamente a partir de um movimento interno do sujeito. Então, enfim, eu queria perder esse comentário ao seu comentário. Não, perfeito, perfeito. E aí eu encaixo também mais um comentário ao seu comentário do meu comentário, que aí, entrando até especificamente em Epiteto. Uma das primeiras coisas que ele diz para os interessados a estudar e praticar filosofia é justamente algo nessa direção. Abandone totalmente tudo aquilo que você acha que você sabe. Se você não abandonar tudo aquilo que você acha que você sabe sobre os bens e os males, você nunca vai conseguir buscar, estudar filosofia. E, bom, é isso. É perfeito o que você falou sobre a valorização do não saber, né? Porque é já uma consciência de que a busca pela sabedoria, ela é contínua, né? É um movimento que não acaba. A partir do momento que você acabou, você parou de se movimentar, de estudar. Né? Bom, mas é isso. Muito obrigado, Bruno. A gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco. Então vou fazer aqui a apresentação do Danilo Patucci. Vai apresentar sobre Epiteto
de Hierápolis. E, propriamente, já iniciando aqui a apresentação, o título da apresentação é Epiteto e a Educação de Si. 2 pontos. Atenção e dignidade. E esse termo aqui, educação de si, aproveitando o gancho com a exposição do Bruno, é justamente na direção dessa formação de si mesmo que o discípulo faz, ao mesmo tempo sendo conduzido por um mestre, ao mesmo tempo sendo conduzido por uma pessoa mais experiente, se quiser, no ensinamento filosófico. Eu vou tentar apresentar um slide que eu preparei aqui, uma coisa tentei ser bem didático mesmo. Bom, aqui já entrando um pouco no que eu disse, né, no sentido da busca filosófica, ou educação filosófica ser uma escolha voluntária, né? O Pierre Hadot, ele tem um termo que eu acho muito bom, que é educação para adultos, né? Inclusive o próprio Marcos, queridíssimo Marcos, nosso orientador, fala, né, que a filosofia na antiguidade era uma espécie de equivalente ao ensino superior, né? E nesse sentido, a busca pela sabedoria, a busca pela arete, pela excelência, ela é uma escolha pessoal. Não tem como você impor isso a alguém por se tratar de uma transformação interior, né? O Pierre Hadot utiliza termos como modificação do próprio ser, né? Educar em si mesmo aquilo que não foi educado pelo hábito ou pelas condições na qual nós nascemos e envelhecemos na comunidade. E por que falar sobre isso, né? Porque em Epiteto há um termo muito interessante, pouco estudado ainda, que é uma excelência para o estoicismo primeiro, né? Só que em Epiteto utiliza esse termo de uma maneira diferente e dá sentidos diferentes para esse termo, que é a aidos, né? Ou um caráter aidemon. A gente, dependendo do contexto, vai traduzir isso como dignidade, como respeito próprio. E para Epiteto isso é uma característica, uma natural do ser humano. Todo ser humano, na visão dele, nasce com um valor moral mesmo, né? Uma dignidade, um respeito, uma dignidade é um termo que parece que é um bom termo, né? E essa aidos, embora ela seja natural a todos os seres humanos, ela não é assegurável com certeza. Ela pode ser desenvolvida ou perdida, né? Com base nas ações que aquela pessoa realiza. Ou seja, ações morais, boas no sentido histórico do termo, elas vão ser ações que vão alimentar essa aidos, construir essa aidos no sujeito, alimentar o seu caráter aidemon, o seu caráter digno. Por outro lado, ações que não sejam boas, no sentido histórico do termo, por exemplo, uma ação como apego a bens materiais ou valorização excessiva de objetos materiais, já é uma ação que desvaloriza a sua própria aidos, na medida em que a aidos é também entendida como o valor que o sujeito dá para si mesmo. O valor que o sujeito dá para si mesmo e é o valor que o sujeito utiliza para medir o valor de tudo o que existe. Então, na medida em que a pessoa valoriza muito um celular, na visão de Epiteto, ela está valorizando esse celular, medindo o valor desse celular com o valor dela mesma. Então, se ela sofre muito, por exemplo, com a perda desse celular, sim, a gente tem ali
algumas emoções negativas, a gente vai chamar de apego e tudo mais, mas Epicteto vai dizer, bom, a razão disso, a causa desse apego, é porque ela está valorizando o celular mais do que ela mesma. Ela está colocando no celular aquilo que ela é, o valor dela, o valor da pessoa depende de uma coisa, portanto, que está fora dela. Né? Nesse sentido, todos os juízos morais da pessoa são mediados por esse valor de si mesmo, certo? Mesmo que isso seja inconsciente, muitas vezes, na verdade. Né? Mesmo que isso não esteja dito claramente para a pessoa, né? Aí eu cito aqui um trechinho do Musônio Rufo, né, que foi o mestre de Epicteto, que vai um pouco nessa direção, né? Merecerás respeito, entre aspas. Merecerás respeito da parte de todos, caso primeiro comeces a respeitar a ti mesmo. Claro, perdão, é que uma frase como essa ela precisa ser contextualizada, na medida em que, para os históricos, como cosmopolitas que são, e entendem todos os seres humanos, mesmo os bárbaros, como todos filhos da divindade de Zeus e tudo mais. Então, para eles não faz sentido, por exemplo, você maltratar outras pessoas, né? Até mesmo porque isso vai contra a própria busca pela excelência moral de si mesmo. Entretanto, o valor de uma pessoa é definido por ela mesma. Né? Isso, o respeito que uma pessoa tem é definido por ela mesma. Por quê? De novo, o valor que a pessoa dá para as coisas materiais que estão em volta dela pode tirar ou aumentar o valor que ela mesma tem, certo? Isso é uma coisa muito interessante, assim, no estoicismo, que é uma coisa que, inclusive, atrai as pessoas, né? Pô, para eu ser feliz, para eu ter o meu valor, depende só de mim. Teoricamente, sim, né? Mas na prática é um pouco mais difícil, né? Mais difícil por quê? Porque o estoicismo, como eu estava dizendo agora há pouco, é sistemático, nesse sentido é dogmático, porque define absolutamente tudo. Entretanto, também ele é muito explícito no sentido de dizer, bom, a posse da definição de uma coisa não te dá o conhecimento dessa coisa. Porque o conhecimento é definido como uma modificação no ser, né? Catalepsis, mas para não entrar em termos muito técnicos, mas o conhecimento é definido como uma modificação na sua psique, na sua alma, que é uma espécie de rearranjo do funcionamento das suas funções, da relação entre os impulsos da sua função, das partes da sua psique. Portanto, aí entra o lance da atenção, né, que é propriamente o meu tema de estudo, que me interessa, que a definição da atenção não leva uma pessoa a ter atenção. A atenção, propriamente, ela vai ser importante na medida em que ela vai propiciar um conhecimento de si mesmo. Mas como assim conhecimento de si? Propiciar na medida em que ela vai colocar sob luz, sob o próprio olhar, quem sou eu? Qual é o meu valor? E, na medida em que esse exercício de prestar atenção a si mesmo permite o que o Hadot vai se debruçar sobre isso, e chamar de conversão a si mesmo, de volta a si mesmo, vai aos poucos permitindo uma nova relação consigo mesmo. E é justamente essa nova relação consigo mesmo que vai propiciando que o conhecimento ocorra. O conhecimento e não somente a posse das definições que são teóricas, né? Então, aqui, né, por exemplo, o estoicismo define que todo ser humano ele é por natureza racional e social, né? E por causa disso possui uma escolha livre por natureza. Todo ser humano também é filho de Zeus, Deus, divindade, enfim, dos deuses, é divino, e é destinado a
ao usufruto dos verdadeiros bens, que são os bens morais, que propiciam, por sua vez, a serenidade. Né? Eu gosto dessa imagem, o fluir sereno das águas de um grande rio. Isso é a serenidade, né? A tranquilidade, a harmonia com a natureza. Enfim, isso tudo é muito atrativo. Né? Hoje em dia a gente não vê à toa o estoicismo ocupando cada vez mais espaço nas prateleiras das livrarias. Né? Ele é muito atrativo porque ele fala que é possível você ser feliz, que é possível você experimentar a serenidade. Só que, por outro lado, ele fala, e as pessoas não dão muita atenção a isso, de fato, o quão trabalhoso isso é e o quão improvável, na verdade, que isso é também. Né? E outra característica interessante é justamente essa ideia, né, que o usufruto do meu verdadeiro bem, ele beneficia a todos. O meu verdadeiro bem é justamente a minha boa moral, né? Eu ser justo, eu ser honesto. Quando eu vou usufruir da minha justeza e da minha honestidade, acabo que eu influencio todos ao meu redor, né? Isso é um benefício a todos. Bom, aqui eu vou citar um pouquinho de Epiteto. Abre parênteses. Abre aspas, perdão. Para julgar o racional e o irracional, não nos guiamos somente pelos valores das coisas exteriores, mas também pelos valores das coisas segundo o caráter próprio de cada um. Fecha aspas. E é justamente esse o ponto. Não há atenção sobre si, eu não sei o meu próprio valor. Eu não sei que eu estou me colocando em comparação com as coisas que estão fora de mim. Eu ignoro esse movimento automático que necessariamente ocorre. E, nesse sentido, eu acabo, sem perceber, colocando o meu valor, o valor do meu próprio bem, à mercê sob o poder de coisas externas, né? O celular, qualquer outra coisa, até mesmo a opinião alheia, por exemplo, né? E aqui, vou citar um outro trechinho do próprio texto, do próprio parágrafo. Abre aspas. És tu que deves inserir isso na deliberação, não eu. Aqui, ele está dialogando com um aluno. O aluno diz o seguinte, né? Uma situação em que ele até menciona, por exemplo, uma situação no teatro. Ah, mas César disse que eu devo ir ao teatro representar tal personagem. E ele fala, eu não posso dizer a resposta para você. Ou uma outra situação. Um discípulo diz, mas eu devo segurar o pinico ou não para fulano? Se eu segurar o pinico, eu vou receber comida, não vou ser chicoteado. Se eu não segurar o pinico, eu vou ser chicoteado e passar fome. Aí Epiteto responde, né, abre aspas, és tu que deves inserir isso na deliberação, não eu. Pois és tu que conheces a ti mesmo, quanto valor tens para ti mesmo e por quanto vendes a ti mesmo. E diferentes seres humanos vendem-se por diferentes preços. Fecha as aspas. O que ele está querendo dizer? Bom, eu não sei se você deve segurar o pinico para ser plano ou não. É você que deve decidir isso. Quanto você vale? Você que decide. Em última instância, é você que decide, né? Cada um de nós decide o próprio valor. Isso é muito louco, né? Assim, muito louco, uma expressão, uma gíria para dizer o seguinte. É meio maluco isso, porque, pô, cara, como assim eu decido meu próprio valor? Só que Epiteto ele está dizendo isso num contexto muito concreto, no sentido de, eu não estou falando isso da boca para fora. Não, é de dentro para fora. Qual é o meu valor? E vou agir a partir daí. E Epiteto até responde, olha, é mais valoroso comer e não ser chicoteado. Por outro lado, é menos valoroso você segurar o pinico para uma outra pessoa. Você escolher isso. Mas quem decide isso é você mesmo. Aqui eu peguei um trechinho para mencionar sobre essa questão da atenção especificamente, né? Musônio diz, abre aspas, relaxar o espírito, diz Musônio, é quase pô-lo a perder, fecha aspas.
O ensinamento, vale aqui essa observação, o ensinamento de Musano também tem uma questão complicada no sentido de, assim como Epiteto ele também não escreveu nada, quem escreveu foi um aluno seu, né? A gente tem os textos em grego, mas alguns fragmentos estão em latim, né? Ele ensinava em Roma. E, bom, nesse trechinho aqui, Musano ele está colocando em destaque justamente o esforço de atenção, né? Que seria um esforço, na visão dos estoicos, de tensionamento, ou portanto de um certo esforço contínuo da mente ou da alma sobre si mesmo, antes de tudo. Não é sobre o externo, de novo, não é sobre o externo, mas é sobre si mesmo, né? Que se não for mantido, não é possível você lembrar-se, isso também é outro tema importante, a lembrança, lembrar-se do seu próprio valor, né? Estar atento ao próprio valor, para poder conhecê-lo e até aumentá-lo, né? Aumentá-lo, no sentido de que a busca pela sabedoria, que em última instância significa a busca pela areté, pelas excelências morais, aumenta o valor da pessoa, que também o contexto histórico tem isso, né? Há um aumento de fato no valor da pessoa, né? Então aqui, por exemplo, eu cito Epiteto, abre aspas, já começando a encerrar. É a ação do ignorante acusar os outros pelos equívocos que ele mesmo comete. É a ação do que começou a se educar, acusar-se. E é a ação do homem educado não acusar os outros e nem se acusar. Fecha aspas. Ou seja, a pessoa que é ignorante, ela fica acusando as outras pessoas pelos erros que ela mesma comete, pelos sofrimentos que ela mesma sofre. Forte essa frase, é bem forte. E em seguida ele diz, bom, a pessoa que começou a se educar, ela vai acusar a si mesma. Ela vai entender que o sofrimento dela é provocado pelas ações dela mesma. E por fim, a pessoa educada, ela não acusa nem as outras pessoas e nem a si mesma. Não acusa ninguém. Ela não acusa ninguém. Isso não significa também, isso é uma coisa interessante, não significa o fim do sofrimento. O fim do sofrimento no sentido de nunca mais vou sofrer acontecimentos que me doam. Não, muito pelo contrário. Eles não vão acabar, mas o que vai acabar vai ser aquele sofrimento que eu mesmo me provoco. Essa é a ideia, né? Quando a gente pensa numa harmonização dos impulsos que compõem a própria psique, a própria alma, se trata disso, né? Se trata de chegar a tal ponto, educar-se de tal maneira que você consegue harmonizar os movimentos interiores da psique, né? Todos os movimentos interiores da psique e tornar-se, assim, interiormente falando, coerente, né? E, portanto, se há coerência e harmonia, não há mais conflito interior, que é o que provoca as paixões negativas, diga-se de passagem. E, nesse sentido, haveria, portanto, o fim desse sofrimento interior. Mas não o fim de, por exemplo, sofrer acidentes externos, né? Porque isso tudo não está sob o controle de si mesmo. Mas, enfim, aqui só dando um trechinho final das diatribas de Epiteto, abre aspas. Epiteto diz assim, né? Mas então é possível ser infalível? Abre colchetes. Quero dizer, é possível não errar nunca? Epiteto continua. Não, é impraticável isso. Mas sim é possível continuamente esforçar-se para não errar, pois devemos nos contentar, jamais relaxando essa atenção, nos livrarmos de pequenos erros. Mas quando dizes, amanhã prestarei atenção, sabe que tu, na verdade, é isso que falas. Hoje serei impudente, inoportuno, submisso. Está sob encargo dos outros, me afligir. Hoje ficarei irado, invejarei. Vês quantos males confias a ti mesmo.
Mas se amanhã é bom para ti, quanto mais hoje. Se te é vantajoso amanhã, quanto mais hoje, de modo que poderás manter a atenção amanhã e não adiar para depois de amanhã. Fecha aspas. Pois é, o que ele está querendo dizer? Ele está falando, assim, sempre falando a mesma coisa, no sentido de é necessário sustentar essa vigilância, se quiser, essa vigilância sobre si mesmo, sobre o que acontece dentro de si mesmo, do ponto de vista das sensações, do ponto de vista das emoções, do pensamento, principalmente do pensamento, tomar conta, controle do discurso interior, para favorecer uma ação coerente, uma ação boa no sentido estoico do termo, uma ação coerente segundo os princípios estoicos, para errar menos, consequentemente, diminuir a quantidade de aflição, diminuir a quantidade de incongruências, sofrimentos que são provocados pela própria ação, né, por si mesmo. E que, em última instância, em teoria, podem ser totalmente apaziguados, eliminados. Né? Em teoria, a harmonia total da interioridade é possível, que é a figura do sábio, representada pela figura do sábio. Né? E que, entretanto, os próprios estoicos, eles são bem pés no chão no sentido de, queridão, relaxa, você não vai se tornar um Sócrates, entendeu? Ele até fala isso, né? Sim, não é porque eu não vou me tornar um Sócrates, não é porque eu não vou me tornar um... Esqueci o nome daquele escultor magnífico lá na Grécia Antiga. Fídias. Fídias. Não é porque eu não vou me tornar um Fídias, não é porque... É isso, porque não é porque eu não vou me tornar um Sócrates, não é porque eu não vou me tornar um Fídias, não é porque eu não vou me tornar um... Agora, qual que é o nome daquele cara ricaço lá, aquele rei? O Callias, não rei, mas era o ricaço. Será que é o Callias? Acho que era um rei. Enfim, não é porque eu não vou me tornar um Callias que eu não vou deixar, que eu não vou cuidar das minhas posses. Eu tenho que cuidar das minhas posses. Eu tenho que cuidar do meu corpo, não é porque eu não vou ser um vencedor de Olimpíadas que eu vou maltratar o meu corpo. Não é porque eu não vou ser um Fídias que eu não posso fazer aqui uma escultura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, muito pé no chão no sentido de, queridão, você nunca vai se tornar um Sócrates, mas essa é a meta, essa é a referência, né? Nesse sentido. É isso. Acabou. Muito obrigado. Ô Danilo, eu não vou nem esperar aquela pausa dramática, porque essa última fala sua, ela é sensacional e sempre que eu te ouço falar sobre Epiteto, a gente conversa sobre isso, eu acho impressionante. Eu não sei se eu é que vou projetando o platonismo em tudo, o que é bem provável, né? Ou se a coisa realmente dialoga num nível muito profundo, assim. Porque, inclusive, quando Epiteto diz, então, não é porque eu não vou me tornar um Sócrates que eu não vou me dedicar ao saber, né? Eu consigo ver assim uma imagem, porque o próprio Sócrates não vai se considerar um sábio. Portanto, se eu tomo Sócrates como um modelo, ele é o sábio ignorante, né? Aquela coisa do professor ignorante. Estou me lembrando até daquele texto que há alguns anos o Marcos me sugeriu, do George Steiner, Carta dos Mestres, alguma coisa assim. Se o Marcos estiver ouvindo, ele pode nos ajudar com isso. Em que ele vai tratar justamente disso, quer dizer, né? Sócrates é o sábio ignorante. É aquele que torna-se sábio por almejar aquilo que ele mesmo reconhece não ser possível deter de todo. E na hora que você falou isso, eu lembrei, aí eu fui, tô com o Crátilo aqui, e interessante como a gente faz as conexões, né? Tem uma passagem, depois eu vou inclusive corrigir a referência que eu dei ali atrás, que estava equivocada, que é em 396D, mais ou menos,
Ele está fazendo ali a genealogia do nome, a genealogia, não, a etimologia do nome dos deuses e tal, e ele faz um elogio a Hesíodo, dizendo, Hesíodo acertou muito nos nomes e tal, né? Ele diz assim, né? Não acabaria de mostrar como foram acertados os nomes atribuídos aos deuses, até ver se tem algum valor e para que serve essa ciência, Sócrates falando, essa ciência que caiu repentinamente sobre mim, não sei de onde. Ou seja, ele está dizendo, isso aqui que eu estou falando, eu nem sei direito de onde veio. É claro que há uma retórica nisso também, né? Mas eu acho que é essa retórica que enfim, dá substância à coisa, porque ele vai dizer depois, estou convencido de que apanhei isso, essa ciência, essa coisa, né, de Eutífron de Prospáltio, né, do diálogo Eutífron, pois passei grande parte da manhã a ouvi-lo. É bem possível que seu entusiasmo não somente me tivesse deixado os ouvidos cheios com sua sabedoria, como também se apoderasse de minha alma. Então, é essa noção também do diálogo e da busca do conhecimento como um conhecimento de si, ela é, antes de tudo, não um conteúdo intelectual, mas um entusiasmo espiritual, né? Uma espécie de chama, uma espécie de lampejo, né, que nos guia, que nos impele. E, portanto, é menos importante se eu vou ser um Fídias, é menos importante se eu vou ter o dinheiro que Callias teve, se eu vou conquistar o mundo que Alexandre conquistou, né? Mas sim de que eu sou movido por algo. E esse movimento, ele é uma espécie de fim em si mesmo. Porque ele não busca algo exterior a ele. Ele busca, de certo modo, se retroalimentar. E aí eu lembro da palestra ontem do Bolzani, sempre, né, muito apropriada, sempre muito precisa, quando Sócrates lá na Apologia diz, não vou cansar de exortar os meus concidadãos atenienses a esquecer a fama, a honra, o dinheiro, o poder e tal, e cuidar daquilo que vai na alma. Por quê? Porque aquilo que vai na alma é, de certo modo, um bem que não se esgota. Diferente daquilo que eu projeto como sendo o meu valor nas coisas que estão fora. Isso é sensacional. Eu fico entusiasmado com isso, né? Até por isso que esses encontros, esses diálogos são tão importantes. E aí, para não deixar registrado um vacilo muito grande diante daqueles que eu dei, a passagem em que eu queria me referir ao Crátilo era 436A, quando Sócrates diz assim, ainda depois das etimologias todas, né, ele diz, se o nome, né, se aquele que conhece o nome, conhecer o nome é também conhecer as coisas, pelo nome designadas, e aí o termo é perfeito, né? Ou a pesquisa e o descobrimento, e aí entra Zétesis de novo, né? Terão de ser realizadas de outra maneira, ficando reservado aquele método, o método a partir dos nomes, apenas para a instrução, apenas para a didática. Ou seja, né, o exame do conceito da linguagem do nome, ele não é o fim, ele é um caminho, ele é um método que serve à instrução, mas não, né, mas não circunscreve o todo. Por quê? Porque o todo é o entusiasmo, é a caminhada, é a filosofia que não se esgota, né? O filósofo não é o sofós, né? E nem pode ser. É sensacional isso. Perfeito. Não, magnífico essa sua última intervenção. Me veio até uma analogia muito simples, assim, mas eu entendo bastante assim. Assim, a linguagem é fundamentalíssima. Os discursos filosóficos escritos são fundamentais.
Mas, em última instância, e eu falo até a partir do lugar de quem estuda estoicismo, que é, de novo, uma filosofia muito sistemática, em última instância, as ideias escritas, elas são uma espécie de placas de trânsito, sinalizações. Você pode memorizá-las todas, você pode memorizar todas as leis de trânsito, todas as normas, enfim, ser hábil em falar sobre isso. Mas, assim, o dirigir o carro, conhecer os lugares por onde você passa, isso é a busca, isso é o entusiasmo. Essa parte do filéu, né? Essa parte do amar a sabedoria. Essa parte de correr atrás da sabedoria. Essa parte de desejar a sabedoria. Desejar o conhecimento, né? Eu anotei um outro negócio aqui, Danilo, que me chamou a atenção logo no início, né? Quando você vai falar o ele está colocando aidos. O estoicismo, me parece, dá a esse conceito, o conceito de dignidade, respeito próprio, uma matiz um pouco diferente daquilo que aparece no platonismo. Eu estou lembrando do Protágoras, né? Lá no Protágoras, quando o Protágoras vai dizer a virtude política, ela foi distribuída a todos, né? E ela consiste de justiça, de Dickel, um senso de justiça, de Caiocine, e aidos. E aí, normalmente a gente traduz por pudor, né? Por uma espécie, por um senso de limite, assim. Essa ideia, ela faz sentido do ponto de vista do estoicismo? Quer dizer, a gente pode entender essa dignidade, esse respeito próprio, como uma espécie de imposição, ou não imposição, mas de reconhecimento dos limites próprios? Sim, com certeza, cara. É interessante, assim, inclusive, essa matiz interpretativa, esse uso do conceito aidos, como eu enfatizei aqui, ele é próprio de Epiteto. Ele não é ele nem ocorre com os estoicos primeiros, né? Zenão, Crisipo e Cleantes, que inclusive tem um uso muito mais próprio como o Platão mesmo. Essa ideia de pudor. E é justamente essa noção de pudor, de uma espécie de consciência moral, consciência dos limites morais das minhas ações, de quando eu, com uma ação, eu atravesso o espaço de me respeitar no ponto de vista da minha natureza, racional e social, e desrespeito não apenas a mim, mas desrespeito também o outro, na convivência com o outro. O outro sempre está em perspectiva no estoicismo, e isso é uma coisa que passa muitas vezes despercebido, não é enfatizado. Essa noção de pudor como o juízo que eu realizo o juízo moral que eu realizo da minha própria ação, da minha relação com o outro, que vai me colocar limites, isso meio que se desdobra uma espécie de consciência moral em Epiteto, no sentido de eu começo a definir o meu valor a partir daí, de fato, né? A minha ação em relação a mim e ao mesmo tempo em relação ao outro, porque eu sempre estou em convivência com o outro, minha natureza é social, minha natureza é social. Isso vai definir o meu valor. Isso vai definir o meu valor como ser humano, de fato. Como ser humano, de fato, se vai estar de acordo com a minha natureza racional e social, ou não. Né? Não sei se consegui me explicar assim, mas tem realmente uma linha assim, que se desdobra a partir desse conceito. Uhum. Era utilizado anteriormente, né? Me chama muito a atenção de, quer dizer, que essa seja uma instrumentalização, uma definição que seja própria de Epiteto, mais do que do estoicismo, como você disse, né, dos primeiros estoicos e tal, que, de certo modo, acompanhariam mais aquilo que talvez seja o uso de Platão, que talvez seja um uso mais corrente dessa ideia de aidos, né? Então, é muito interessante assim, em Epiteto, porque
De novo, né, um assunto que está sendo pouquíssimo estudado ainda. A gente tem um artigo importante sobre isso, da Cantecar. E Epiteto tem momentos em que ele fala assim: coisa mais importante que você tem que fazer é proteger a sua aidós. Ele fala assim também: se você perder a sua aidós, você é um animal, você deixa de ser humano. Né? Claro, no contexto também tem a questão da retórica pedagógica, mas de qualquer maneira ele está falando isso. Né? De qualquer maneira ele é muito claro nas passagens em que ele menciona a idosa ou o caráter aidemo em dizer que ela pode ser perdida. Primeiro, isso é novidade em Epiteto em relação aos outros históricos anteriores. Ela, embora seja natural, ela pode ser perdida, ou ela pode ser aumentada, né, conservada. E também ele relaciona diretamente a capacidade de escolha, proairesis, com a eidós. Né? Ele vai dizer, com a nossa capacidade de escolha, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é proteger a nossa eidós. Né? As nossas escolhas vão definir, pelo bem ou pelo mal, a nossa eidós, existência ou não conservação dela. Né? É muito interessante, de fato, cara. É muito interessante. Eu acho muito interessante. Que realmente ela meio que desbota como uma espécie de consciência moral, assim, de si mesmo, sabe? Uma consciência moral sobre si, né? Sobre si, exato. Sobre Exato. si. Perfeito. Isso é muito atual, né, cara? É muito atual. Na medida em que a gente identifica, quer dizer, principalmente no mundo assim, pandêmico e pós-pandêmico, mas já antes, né? Quer dizer, o espaço que uma miríade tão grande dos modelos virtuais, né, dos influenciadores, do estímulo de consumo, da construção de uma imagem de si num universo que projeta pro todo, que lança aí para qualquer um, né? Quer dizer, há um estímulo constante dessa produção de uma imagem de si, em oposição à constituição de um ser em si. E isso é muito propenso a violar esse respeito próprio, essa consciência moral sobre si mesmo. Porque porque as pessoas estão muito prontas a se avaliarem pelo olhar do outro. Né? Portanto, eu construo a imagem tendo em vista o efeito que eu quero gerar no outro, e na medida em que ele reage, eu me reconheço, eu atribuo o meu valor a partir da reação do outro. E isso facilmente violenta o espírito, né? Violenta a alma, quer dizer, parece que é muito mais difícil e, de certo modo, parece tão na contramão dos tempos, né? Você dizer, não, meu limite é esse aqui, ó. Aqui não, né? Não é para mim, não é assim, porque dá para perder mesmo, né? Essa idosa, esse respeito próprio, essa consciência moral de si. Perfeito o que você disse. Perfeito, assim. E imagina que Epiteto está falando isso num tempo, né? Ele está falando isso num tempo em que não existia nenhuma tecnologia virtual, né? Não existia essa quantidade de estímulos que exigem a nossa atenção para coisas fora de nós mesmos, né? Então ele está falando isso quase 2000 anos atrás, ele está falando sobre, galera, para de prestar atenção fora de vocês, presta atenção em vocês mesmos. Está falando isso há quase 2000 anos atrás. Então imagina nesse momento, né, em que a gente vive um modo de vida onde tudo está clamando pela nossa atenção. Né? Tudo está clamando para que a gente preste atenção em coisas fora de nós mesmos,
como você muito bem disse, né? Tá não só clamando, porque está dizendo o seguinte: o seu valor depende disso daqui, né? O seu valor depende da opinião das pessoas, o seu valor depende das roupas que você veste, do como você se apresenta, do quão produtivo você é, do quão bom empresário de si mesmo você é, qual é o seu marketing. Se eu sou uma empresa, eu preciso ter o meu marketing, qual é a minha área comercial. Então a gente está tudo sendo resumido a pequenas empresas, né? E como empresa a gente precisa de uma área comercial. Então é muito extremamente atual, assim, tipo, absurdo de como é surreal e atual. E assim, a minha pesquisa ela está indo numa direção de perceber, e até eu apontei isso no mestrado, como de fato essa capacidade de atenção insistentemente que estimulada a voltar sobre si mesmo, ela vai permitindo até uma certa afinação, um refinamento das sensações, né? Que é o contrário do que acontece hoje. Essa contínua submissão, uma enxurrada de estímulos infinitos, que são infinitos, os estímulos não param de afetar a nossa parede sensorial, né? Insensibiliza, né? Insensibiliza. Imagina, você passar na frente de um outdoor, que agora os outdoors também eles são virtuais, não são nem mais aqueles outdoor de uma imagem física impressa, né? Mas é uma televisão que está ali, na verdade. Você ignorar aquilo, não é que você está ignorando aquilo, só o aparato sensorial está recebendo toda aquela quantidade de movimentação, de informação, né? Para algum lugar está indo, para algum lugar está influenciando os seus impulsos interiores, para utilizar um termo histórico da coisa, né? Mas enfim, é super atual, cara, super atual. Eu acho que filosofia grega é extremamente atual. Isso, cara, olha só, né? Isso nos ajuda, inclusive, a compreender a produção contemporânea. Estou pensando aqui nos livros, nos textos do Byung-Chul Han, né? Lá na Sociedade do Cansaço tem um capítulo lá que ele chama Pedagogia do Ver. Sim, exato. Eu li esse livro, é muito bom esse livro. É excelente. Quer dizer, e essa ideia de que a gente precisa, de fato, nos preocupar e atribuir aos nossos sentidos, para onde eu olho, o que eu ouço, né, o que chega a mim, precisa de uma certa curadoria de si. Exato. Filtrar isso, porque de certo modo, porque senão eu vou ser soterrado por aquilo, né? Os meus sentidos vão ficar todos obnubilados, aí eu vou ficar, quer dizer, e eu vou olhar para muitas coisas e não vou ver nada. Exatamente. E o quanto isso impacta. Eu estou pensando agora na experiência como professor, e acredito que você também tem essa experiência, claro. O quanto isso impacta na capacidade da memória, de usar mesmo de forma mais eficiente o nosso aparato cognitivo, quer dizer, a ideia de que está tudo na mão aqui, está tudo a qualquer momento, né? De certo modo, eu vejo uma juventude que não se preocupa mais em lembrar das coisas. Né, em que facilmente ignora um texto de difícil compreensão por uma explicação gerada pelo chat GPT, por um resuminho na busca do Google, e que ele usa aquilo, ele instrumenta, então é isso, porque está aqui, então é isso, eu passo a usar isso aqui, ignorando que, no fundo, né, o importante é a trajetória, e não onde você chega. De novo, né, importante é a investigação e não exatamente a descoberta, porque a investigação é formadora. Uhum. Cara, total. Então, acho que a partir de agora a gente já tem que deixar gravado para a Cláudia cortar. A gente tem que continuar isso tomando um vinho, né, cara? Concordo plenamente, cara. Só deixa eu te falar uma última coisa. Inclusive, assim, eu fico vendo aqui no colégio, né, assim, é muito claro, tá ficando muito claro para mim como professor que essa disponibilidade, literalmente,
de toda a produção humana na palma da sua mão, né, com o celular. Na categoria de informação, como você disse, está sendo muito palpável para mim como as pessoas estão acreditando muito nisso, nessa fácil disponibilidade de todas as informações na palma da mão, e não estão se dando conta de que a informação por si mesma, ela não é conhecimento. Como você disse, né? A investigação informativa. A informação por si mesma é só uma informação. Você ser capaz de estudar a informação, se apropriar da informação, realizar conexões, relações, aplicar essa informação, seja simplesmente escrever um texto de 30 linhas. As pessoas estão perdendo essa capacidade. E é aí que você adquire conhecimento. E eu acho que então está ficando muito palpável para mim, assim como o abismo que há, que eu sempre entendi isso teoricamente, mas agora está ficando visível concretamente, o abismo que há entre informação e conhecimento. Tá bom, toma todas as informações aí. E aí? E aí? Você vai repetir essa informação numa resposta de prova, tá bom? Não é conhecimento. Conhecimento modifica você, né? Você é modificado pelo conhecimento. Estabelecer toda uma série de relações cognitivas, se apropriar disso, né? E fazer uso disso com habilidades. Aí você desenvolve habilidades, competências, até para utilizar aqui o linguajar da legislação. Então, encerramos aqui a mesa 6 com o nosso caríssimo, queridíssimo Bruno Drummond Melo e Silva, presente. Nosso caríssimo, queridíssimo Marcos Sidney Pagotto Eusébio, presente. Fernanda Sena, Danilo Patucci, no ano de 2023, nessa belíssima palestra sobre o ensino dos antigos, também que cabe um parênteses, essa relação com a atualidade, né? Ficamos por aqui, uma boa noite a todos.